Olá pessoal, o que me traz aqui hoje para conversar um pouco com vocês é um certo vídeo a qual eu tive acesso recentemente do senhor Eduardo Marques, onde ele vai falar um pouco sobre operações do espírito, ações extraordinárias do espírito, e ele tenta vincular as visões deturpadas que ele tem sobre esse assunto aos puritanos e covenanters. E como ele se diz Covenanter e como hoje no Brasil, nos últimos tempos, esse nome Covenanter está ficando muito conhecido, eu achei necessário trazer esse vídeo para justamente esclarecer que a posição que ele defende não é a posição puritana, nem muito menos Covenanter, e para tentar mostrar um pouco da verdadeira posição puritana e Covenanter sobre esse assunto. Antes de começarmos a entrar realmente no vídeo, é preciso deixar dois pontos bem claros já desde o início. O primeiro deles é que a nossa questão não é se a visão dos teólogos modernos sobre operações extraordinárias do espírito, ou como o pessoal hoje gosta de dizer, cessacionismo, é a mesma visão dos puritanos e covenantes. Obviamente nós sabemos que não é, porque como na maioria das coisas, os teólogos modernos hoje se afastam crassamente da verdadeira teologia. A nossa questão aqui é se a visão do senhor Eduardo Marques é a visão dos puritanos e covenantes sobre esse assunto. Isso é o que nós negamos, nós não concordamos que a visão dele seja a visão correta sobre esse assunto. Então, para continuarmos o nosso objetivo aqui, vamos ouvir um trecho do vídeo do senhor Eduardo Marques. O que acontece? E aí, nessa época, quando eu conheci os Covenanters e fui participando e fui lendo, foi, como eu disse, foi um divisor de águas para mim. Conhecer que os puritanos, não todos, claro, acreditavam em batismo do Espírito Santo. Isso para mim era coisa de pentecostal. Batismo com fogo era uma segunda bênção. Tinha alguma ideia de profecia, mas peraí. Então, isso aí, para mim, foi algo assim, foi uma maravilha. Eu fiquei maravilhado, que eu consegui encontrar um terreno onde eu poderia me apoiar. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que o senhor Eduardo Marques ele parece ser alguém muito dado às questões pentecostais, dos grupos carismáticos e etc. E isso é algo perigoso porque, ao que parece, ele não estuda para encontrar a verdade, mas para encontrar alguém que defenda os pontos de vista que ele já tem por pressupostos. Isso é algo muito perigoso porque quando a pessoa ela estuda com esse objetivo, em primeiro lugar, ela vai tender a interpretar qualquer declaração de uma forma a favorecer o que ela já quer acreditar. E, em segundo lugar, ela vai acabar tendo uma falta de filtro para definir qual declaração está correta. E para a gente entender melhor isso, a gente precisa lembrar de duas coisas. Que é, quando a gente vai estudar as questões divinas, a gente precisa ter duas coisas em mente. A primeira é que a gente precisa ter uma humildade de coração para não ir para as escrituras com os próprios pressupostos da nossa mente, os próprios pressupostos do nosso coração carnal, os próprios pressupostos do nosso coração errôneo. A gente tem que ser como Cristo diz em Mateus 18:2, como crianças que uma criança ela não vai para o seu pai com pressupostos, ela não vai para o seu pai querendo ensinar algo a ele, ou ela não vai para o seu pai já com as suas próprias ideias. Ela vai para o seu pai buscando aprender dele, ela vai para o seu pai buscando receber algo dele como alguém que não tem nada. Então esse deve ser o nosso objetivo ao estudar as escrituras, receber de Deus, deixar todos os nossos pressupostos, tudo aquilo que a gente pensa que é certo, para receber de Deus aquilo que ele diz que é certo. E a segunda coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente vai estudar essas verdades divinas aplicadas na história, a gente precisa buscar o julgamento dos melhores teólogos, dos melhores tempos da igreja. Não simplesmente de alguém da época dos melhores teólogos, ou da época dos tempos mais puros da igreja, mas o julgamento dos melhores teólogos. E isso é algo que eu percebo que me parece ser problemático no senhor Eduardo Marques. Porque quando a pessoa não estuda tendo essas duas coisas já mencionadas em mente, mas estuda meramente para validar as loucuras que ela já tem na sua cabeça, mesmo que ela estude
a melhor época da igreja, ela não vai ter filtro o suficiente para conseguir pegar as declarações dos melhores teólogos. Ela vai pegar simplesmente aquilo que valide as loucuras que ela já tem em mente. E é o que eu percebo no caso do senhor Eduardo Marx. Isso vai ficar mais evidente posteriormente quando nós examinarmos a definição ampla que ele dá do que é puritanismo, do que são os puritanos. Mas, por enquanto, basta dizermos o seguinte, que sobre esse assunto de operações extraordinárias do Espírito, milagres, a declaração dos teólogos mais sólidos é a seguinte, que Deus só realiza essas coisas em confirmação da doutrina verdadeira. Isso fica evidente quando nós averiguamos, por exemplo, passagens como Marcos 16:20, onde ele é dito que os apóstolos eles foram realizando os milagres em confirmação da palavra que eles pregavam. Então Deus ele não realiza milagres, ele não ordena obras extraordinárias no seu Espírito em lugares onde a sua doutrina está sendo destruída. É impossível que Deus, que não é o autor do erro, que não é o autor de confusão, declare uma doutrina correta na sua palavra e permita que grupos errôneos destruam essa doutrina e ainda confirme essa destruição com os seus milagres. E esses grupos que o senhor Edu Marx defende, o senhor Eduardo Marx defende, esses grupos todos são destruidores da doutrina verdadeira. Eles se separam das igrejas verdadeiras, eles abrem mão das conquistas da reforma, como o próprio senhor Eduardo Marx, que adulterou a própria confissão, a qual ele diz seguir, adicionou capítulos, adicionou perguntas ao catecismo. Então é impossível que Deus confirme a doutrina errônea dessas pessoas com milagres, porque, como já foi dito, Deus só manda milagres para confirmar a doutrina verdadeira. Nós podemos ver isso mais claramente quando nós analisamos, por exemplo, o Salmo 50, onde ali Deus diz ao povo que, pelo silêncio dele, o povo pensava que Deus era como eles. Ora, eu pergunto a vocês, se ali Deus diz que o silêncio dele fazia com que o povo pensasse que ele era patrono do erro deles, imagine se Deus confirmasse o erro dessas pessoas com milagres. Deus não confirma o erro de ninguém com milagres. Os milagres eles são feitos simplesmente para confirmar a doutrina verdadeira. João Calvino fala isso claramente na sua carta no começo das Institutas, quando ele vai tratar dos milagres alegados pelos papistas. Calvino, um dos melhores teólogos reconhecido por todos, diz claramente que Deus só manda os seus milagres em confirmação da sua doutrina verdadeira, para mostrar que os milagres dos papistas eram falsos. A mesma coisa eu faço aqui agora. Eu afirmo que Deus só manda ações extraordinárias do seu Espírito para pessoas que têm uma doutrina correta e não para qualquer grupo como o senhor Edu Marx tenta fazer parecer. Agora, para continuarmos, vamos assistir mais um trecho do que o senhor Eduardo Marx tem a dizer. E os puritanos, para quem não conhece, eles receberam esse nome também por meio que um apelido pejorativo, né, de pessoas que estavam inconformadas com a real situação da igreja, que a gente tem que entender o contexto ali. A igreja ela era controlada pelo rei. Eles receberam o nome de puritanos, né, porque queriam um culto mais puro. E um culto mais puro é um culto simples, segundo as escrituras. Sem a igreja anglicana cheia daquelas parafernálias. Bem, pessoal, como eu afirmei anteriormente, quando uma pessoa ela busca estudar não para encontrar a verdade, mas para fundamentar os próprios erros, ela incorre no perigo de ter que dar definições muito amplas para que o que ela está defendendo consiga ser encaixado em uma aparente reforma. E isso fica evidente pela definição ampla que o senhor Edu Marx tenta dar para o que foi o puritanismo, como simplesmente pessoas inconformadas com o culto cheio de cerimônias, vestes e parafernálias da alta igreja da Inglaterra. No entanto, uma definição mais precisa de puritanismo seria de pessoas que buscam ou que buscavam regular toda a sua vida de acordo com a Sagrada Escritura e estarem em conformidade com as melhores igrejas reformadas em todo o mundo. Essa é uma definição melhor de puritanismo.
E qualquer um que teve a oportunidade de ler a história da Assembleia de Westminster do senhor William Maxwell vai ver que a discussão dos puritanos com a alta igreja não era simplesmente em questão de culto, mas englobava diversas coisas, como governo de igreja, a discussão deles com o rei James VI da Escócia, James I da Inglaterra, sobre o livro dos esportes. Quando as pessoas podem ler também os tratados dos puritanos, verão que a discussão deles era para que se santificasse o dia do Senhor, sobre como se tem um casamento de acordo com as escrituras, como se prepara corretamente para tomar a ceia do Senhor e diversos outros assuntos. Então, os puritanos não eram simplesmente pessoas que estavam inconformadas com o culto incorreto da igreja da Inglaterra. Eles eram pessoas que estavam buscando conformar toda a sua vida de acordo com aquilo que Deus ordenou e com o julgamento das melhores igrejas reformadas. Essa imprecisão do senhor Eduardo Marx acontece justamente porque, para ele encontrar pessoas que fundamentem essas loucuras da cabeça dele, ele precisa dar uma definição mais ampla para que ele possa encontrar pessoas que estavam na mesma época dos puritanos e que defendiam essas coisas que ele tenta vincular aos puritanos. Mas para concluirmos, continuemos ouvindo o que o senhor Edu Marx tem a dizer. O pentecostalismo mesmo, ele surge, ele é um sistema teológico, ele tem raízes no metodismo. E o metodismo tem raízes no puritanismo. Por exemplo, o nome já diz, né? É bem metódico, né? Tem várias formas de culto, isso, etc. Vou começar ali. Susana Wesley, ela era uma puritana. Ela também era inconformada com a igreja, o Estado controlando a igreja, aquele culto cheio de parafernálias. E ela é visto aí, pelo menos por todas pessoas sérias, que foi uma mulher de Deus. Era arminiana, mas uma mulher que criou, acho que 11 filhos nos caminhos do Senhor. Aí vem John Wesley, vem o George Whitefield, que tem a igreja metodista mais calvinista lá no País de Gales. Vem John Wesley, com essa ideia de santidade, de uma experiência, o coração aquecido, né? Tem lá, o metodismo tem lá o coração aquecido. Isso são doutrinas puritanas, é interessante. Olha, pessoal, é complicado quando a pessoa, para fundamentar as coisas tiradas das vozes da cabeça, ela precisa chegar tão longe a ponto de fazer o que o Senhor está tendo que fazer aqui. Primeiro, ele dá uma definição extremamente ampla do que é puritanismo, como nós pudemos ver na sessão passada. E agora, ele tenta fazer uma defesa de grupos pentecostais e tentar criar uma pretensa ligação, uma suposta ligação entre os pentecostais, metodistas e metodistas com os puritanos. E qual é a forma que ele faz para tentar fazer essa ligação? Primeiro, porque esses grupos, no dizer dele, têm pontos em comum, que é uma busca por santidade, uma inconformidade com o culto cheio de parafernália da igreja anglicana. E segundo, uma suposta piedade dessas pessoas. E ele chega a mencionar aí, como nós podemos ver, Susana Wesley como alguém que criou seus 11 filhos no caminho do Senhor. Mas esses pontos, eles não têm validade nenhuma, porque, primeiro, ter um ponto em comum não traça uma ligação com ninguém. Porque se isso fosse suficiente, nós poderíamos dizer que temos ligação com o Islã, porque ambos cremos que existe só um Deus. E segundo, essa questão de dizer que essas pessoas têm uma suposta piedade para justificar a ligação delas com os puritanos também é um absurdo, porque é reconhecido por todos, é reconhecido por Agostinho que Pelágio, por exemplo, tinha uma vida extremamente correta, tinha uma vida civil de ajudar os pobres, entre outras obras reconhecidas como boas, extremamente amplas. É reconhecido também a mesma coisa de Armínio. Então, dizer que uma pessoa tinha obras civis, tinha um proceder correto na sua vida, não cria ligação nenhuma com grupos corretos simplesmente por isso.
O fato é que o senhor Eduardo Marx está tentando defender o indefensável. E é por isso que ele usa uma definição tão ampla de puritanismo, e é por isso que ele dá critérios tão fracos para tentar fazer a ligação entre grupos e mais grupos. Por quê? Porque ele não vai conseguir achar ninguém entre os ortodoxos que defenda as abominações que ele está tentando disseminar. E é por isso que ele tem que apelar para esse tipo de pessoas como Susanna Wesley, John Wesley e esse tipo de pessoal. Porque se a gente for apelar para os ortodoxos, a gente vai ver que o que ele está falando não tem fundamentação nenhuma. Porque nenhum puritano, e eu repito isso, nenhum puritano consideraria um arminiano como alguém piedoso. Nem na época do confronto dos puritanos, na época elisabetana, o confronto dos puritanos com a alta igreja, existia confronto de arminianismo x calvinismo. Se a gente for a examinar, por exemplo, o confronto de Cartwright com Whitgift, ali não tinha nenhuma possibilidade de haver confronto entre eles sobre arminianismo e calvinismo, porque ambos eram calvinistas. Outro ponto a se levar em consideração é que os próprios covenantes a qual o senhor Eduardo Marques diz pertencer, eu afirmo isso, diz pertencer, consideravam o Sínodo de Dort como o Sínodo Universal das Igrejas Reformadas. O sínodo esse que considerou o arminianismo como o que ele realmente é, uma heresia. Então é para isso que o senhor Eduardo Marques, para defender essa visão carismática, ele tem que apelar. É para grupos heréticos, é para grupos errôneos, porque ele não vai encontrar isso entre os ortodoxos.